Boa tarde. Começa agora mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 22 de agosto, quarta-feira, e vamos conversar sobre diabetes, uma doença silenciosa que acomete adultos e crianças de ambos os sexos. Mas antes, vamos aos abraços do dia. Os abraços de hoje vão para a Rita e seus familiares que moram lá no bairro Parque do Sol. E também para o senhor Paulo e sua esposa Jussara, que são moradores do bairro São Conrado. Também para Regiano e Marlene, que moram no bairro Portal Caiobá. E um abraço especial para Lídia Rodrigues Miranda, que é moradora do bairro Monte Líbano e não perde um dos nossos programas. O diabetes é uma doença causada pela deficiência na produção de insulina no organismo. É uma doença silenciosa e persistente que pode levar a pessoa a ter resultados desastrosos, como a cegueira. No entanto, tem que ser tratada, pois o mau controle da doença ocasiona muitas complicações agudas e crônicas que podem levar à morte. E hoje, e sobre este assunto, converso com o médico geriatra, Dr. Eustáquio Marques. Dr. Eustáquio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu gostaria já de perguntar para o senhor, que o senhor explicasse para a nossa população o que seria diabetes. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Diabetes realmente é uma doença crônica, silenciosa, perigosa, né? E ela é causada pela deficiência da produção de insulina no pâncreas, que é um órgão que nós temos no abdômen, que é encarregado de produzir a insulina, e essa insulina não deixa que acumule glicose ou açúcar no sangue. Então, quando acumula essa glicose no sangue, a obrigação dessa glicose seria entrar para dentro da célula para fazer com que formar energia dentro da célula, para que ela cumpra as suas funções normais. Quando não tem insulina, essa glicose fica permanecendo, circulando no sangue. E isso causa sérios problemas. Certo. E de toda a experiência que o senhor tem aí tratando vários pacientes com diabetes, Dr. Eustáquio, quais são as principais causas que levam à doença? As causas, mais raramente, mas acontece quando é familiar, né? Que a pessoa congênita, que a pessoa já nasce com o diabetes e se manifesta já na infância, às vezes com 5, 6, 7 anos, ou onde o pâncreas deixa de produzir rapidamente a insulina. Ou quando a pessoa já está com uma idade maior, após os 50 anos, 50, 60 anos, o pâncreas também funcionou até essa época e ele se torna cansado, como se pode dizer, e deixa aos poucos de produzir insulina. Cada vez ele vai produzindo menos e menos insulina. E a pessoa, às vezes, precisa até usar a insulina artificial, a insulina exógena, de fora. Certo. E quais seriam os primeiros sintomas do diabetes? A gente sabe que o diabetes costuma ser uma doença que não causa muitos sintomas, assim como outras, né? Mas quais seriam as principais orientações, sintomas, para que as pessoas procurem o atendimento médico? Né? Geralmente a pessoa está bem, de repente começa a estar acima do peso e começa a sentir muita fome, né? Muita sede e urinar bastante. Toma muita água, urina bastante. Toma muita água, urina bastante. Fica aquele ciclo vicioso. Por quê? Porque a glicose no sangue passa pelo rim, né? E a glicose forma uma urina muito concentrada, e aí faz com que a pessoa elimine líquido cada vez mais. Então esses sintomas poderiam ser alerta para que a pessoa ficasse atenta. Isso, a pessoa estava bem, de repente começou a urinar mais, a tomar muita água, muita sede e ter muita fome também. É bom procurar o seu médico, seu clínico, o seu médico que lhe acompanha já há algum tempo e fazer alguns exames para descobrir. Geralmente é os sintomas primeiros, as primeiras manifestações do diabetes. E quais seriam esses exames, doutor Eustáquio, que a pessoa deve fazer
Mesmo aquela que vai fazer um check-up, por exemplo, ou até mesmo aquela que está com esses sintomas que o senhor referiu, ou tem algum parente, né, próximo com diabetes, para fazer o diagnóstico, doutor? Isso. Fazer a glicemia de jejum, né, para ver como é que está a glicose em jejum. E hoje, existe uma síndrome chamada síndrome X, que não existe só quando o indivíduo está diabético, significa que ele tem outras comorbidades, tem outras patologias juntos. Ou o indivíduo é hipertenso, tem o colesterol e o triglicérides está aumentado também, tudo isso acompanha a glicemia elevada. Então é um conjunto de fatores que leva a uma síndrome comum, uma doença comum, mesmo que só se manifeste só com a glicemia alta, mas geralmente se for fazer outros exames, vai ver que o colesterol também está alto, que o triglicerídeos também está alto, geralmente o indivíduo é obeso, está hipertenso, então é um conjunto de manifestações. E esses exames então são necessários. A glicemia de jejum, o colesterol, as frações do colesterol, né? Colesterol benigno, que é o HDL, e o LDL, que é o colesterol maligno. E o triglicerídeos. E para se saber quanto tempo, ou se há muito tempo o indivíduo está diabético, a pessoa dosa a hemoglobina glicada, que vai nos dizer se esse indivíduo está diabético há muito tempo. Acima de 6,5, 7, significa que o indivíduo já está com a glicemia alta já há algum tempo, no mínimo 2 a 3 meses. Certo. Doutor Eustáquio, a pessoa que ingere muitos carboidratos, qual que é o risco maior que essa pessoa pode ter de desenvolver uma resistência do organismo à insulina e depois um diabetes? Bom, mas eu vou pedir para você esperar um pouquinho, nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. Não saia daí. Campo Grande não pode parar. E com as 15 metas de Giroto, vai garantir saúde e vida melhor. Investimentos que garantem atendimento qualificado para todos. Mais segurança e paz. Mais indústrias e mais empregos para a família protegida. Nas 15 metas, Giroto mostra o que vai fazer e como vai fazer para modernizar o trânsito, melhorar o transporte coletivo e fortalecer a cidadania com o seu apoio e o seu voto. Prefeito Giroto 15. Campo Grande não pode parar. Para quem vive de verdade, o inverno é a estação do calor, porque a temperatura mais baixa cai como uma luva para os abraços. E estar junto aquece o coração. Já abrir a janela e renovar o ar é uma ótima desculpa para depois esquentar tudo de novo, com muito carinho. Viver o melhor de cada estação é aproveitar o ano inteiro. Unimed Campo Grande. Dr. Paulo de Tarso Cruzar Alves, diretor técnico, médico CRM MS 3558, CRM Unimed 191. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje eu recebo aqui o Dr. Eustáquio Marques, que é médico geriatra. Estamos conversando sobre diabetes. Dr. Eustáquio, eu lhe perguntei no bloco anterior qual que é a preocupação que as pessoas que ingerem muitos carboidratos, né, massas, batata, coisa assim, para que elas se preocupem um pouco com o que isso pode levar, talvez até a formação de um diabetes. Esses carboidratos, né, principalmente os amidos, que são as batatas, as massas, né, biscoito, tudo que é massa, tudo que é farináceo, farinha, se transforma depois em glicose no organismo. Então as pessoas que têm o costume de se alimentar muito, usar muito esses alimentos, têm que ter cuidado. Provavelmente vão engordar e quando a pessoa se alimenta, usa muito esses alimentos, tanto os carboidratos como o açúcar mesmo, os doces, os refrigerantes, você vai fazendo com que o pâncreas trabalhe mais. Você vai exaurindo o pâncreas da produção de insulina. Então, mais cedo, você pode ficar com uma deficiência tal e se tornar um diabético. Não é que as pessoas não devem comer esse tipo de alimento, mas não elas deve. têm que ter cuidado. Tem que ter cuidado. A pessoa não está proibida de comer. Você tem que comer moderadamente, né? E aí entra uma outra parte da vida da gente, a prática de esporte. Se você faz exercícios diariamente, ou pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, uma boa caminhada, uma corridinha leve, tá? Ou aqueles que fazem coisas mais aprofundadas,
Isso queima, ajuda a queimar essa glicose que fica em excesso no sangue. Porque a glicose é tomada como fonte de energia. Então, se você faz exercício, você tem que tirar a glicose para formar energia. E você, então, diminui essa circulação sanguínea em excesso da glicose. E quais seriam os tipos principais de diabetes, Dr. Eustáquio? Tem o diabetes, antigamente se chamava diabetes juvenil, né, e o diabetes adulto. Isso já há alguns anos modificou um pouco. Hoje se fala em diabetes tipo 1, que é aquele que dá em pessoas mais jovens, que é obrigatório o uso da insulina, porque o pâncreas já não produz mais. E o diabetes tipo 2 é aquele que o indivíduo tem uma deficiência de insulina produzida no organismo pelo pâncreas, mas ainda tem ainda uma reserva. Então, se você faz a dieta, se você emagrece, você consegue, mesmo com aquela deficiência de insulina, você controlar o excesso, não deixar que haja excesso de glicose no sangue. Então, tipo 2 é aquele do adulto. Geralmente são pessoas mais obesas, acima do peso, né? Ele tem ainda insulina, mas é insuficiente para combater a glicose. E a pessoa que é obesa, também ela fica resistente à insulina. Quando a pessoa emagrece, o organismo passa a responder melhor à insulina. E aí o indivíduo volta à normalidade. Certo. A gente sabe que com a evolução da medicina, doutor Eustáquio, certamente tem muitas novidades aí no tratamento do diabetes. Como é feito o tratamento hoje em dia? A gente sabe que não seria só com medicamentos, são várias alternativas para que a pessoa possa ter uma vida adequada. Como que é feito esse tratamento hoje em dia, doutor? O tratamento, no início, começa com os cuidados não medicamentosos. É o exercício, é a atividade física, é a dieta, é o controle, né, dietético, não comer tudo que vê. E se isso aí não consegue dar resultado, a pessoa fez direitinho, tal, voltou ao consultório, continua a glicose alta, aí passa a se usar a medicação. Tem medicamentos que fazem com que o pâncreas libere mais insulina, força mais o pâncreas, e tem medicamentos que não deixam a glicose ser absorvida diretamente no intestino, no organismo. A glicose é mal absorvida. Não sendo absorvida, é eliminada, né? Basicamente é esse o tratamento medicamentoso via oral, por medicamento. Se mesmo assim não consegue resolver, aí tem-se que fazer, tem o uso da insulina exógena, a insulina sintética. Aí a pessoa passa a tomar a sua insulina e acontece algumas vezes de usar as duas coisas. O medicamento antidiabético oral mais a insulina. E, às vezes, não raramente, com o uso da insulina, a dieta, o controle, o paciente às vezes volta à normalidade, deixa de usar a insulina, passa a usar só a medicação via oral, né? E aí faz o controle. A gente sabe, doutor Eustáquio, que muitos pacientes que têm diabetes têm uma certa resistência ao tratamento, porque às vezes não sentem nada, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós quais são as complicações possíveis que as pessoas que têm diabetes podem ter, desde que elas não façam o tratamento adequado. Essas complicações são terríveis. A gente sabe que ao longo de alguns anos, em geral entre 10 a 15 anos, do diagnóstico do diabetes, dessa glicemia permanentemente alta, vai levar a lesões em órgãos essenciais, como os olhos, a visão, né, os rins e a parte circulatória. Né? A glicemia alta altera, facilita a arteriosclerose. Para fazer assim como um braço do que a gente está falando, o indivíduo que tem diabetes tem 3 a 4 vezes mais chance de ter infarto do miocárdio do que a pessoa que não é diabética. E no problema vascular também, que a glicemia alta altera a inervação, faz com que o indivíduo, tendo problema do sistema nervoso periférico e do sistema circulatório, o sangue que leva perifericamente para os órgãos e membros, causa, com o decorrer do tempo, até amputação.
Então, o diabetes é a maior causa de amputação não traumática, que é aquela que não é por trauma, é o diabetes. A gente vê lá na Santa Casa pessoas com membros amputados, né? Os pés, as pernas, amputações até mais acima do joelho. E os pacientes renais, né? O diabetes também lesa o rim. E há uma lesão tão grave que o rim deixa de funcionar e o indivíduo acaba partindo para diálise. Então, se a gente for pegar lá no serviço de nefrologia da Santa Casa ou em qualquer lugar, a maior parte daqueles pacientes que fazem diálise é por diabetes. Eu gostaria que o senhor deixasse para nós aqui, doutor Gustavo, como uma mensagem final, para orientar as pessoas a se prevenirem, para não evoluírem para um diabetes, e para aquelas pessoas que já têm a doença, reforçar aqui a importância do tratamento. Certo. Então, o controle, geralmente, desde jovem, ver se na família, observar se na sua família tem alguém diabético. Se tem, cuidados maior, mais atenção. Se não tem, mesmo assim, a partir dos 30, 35 anos, né, evitar de ser obeso, praticar esporte. Não está proibido comer as coisas gostosas, os doces, os refrigerantes, os sorvetes, mas sempre com cuidado, sem exagero. E sempre tendo uma maneira de gastar esse acúmulo de açúcar, que é através do exercício. Aqueles que já sabem ser diabéticos têm que ter um controle maior, né? Tem que estar sempre com o seu médico, ver se a função renal está boa, os exames mostram, né? Faz um exame de creatinina, a creatinina do rim, que é formada no sangue, que é mostrada no sangue, vai dizer se o rim está filtrando ou não, bem, normal, e se já houver alterações renais, né, o seu médico deverá encaminhar para um nefrologista, para que ele faça um controle mais concreto, né, para que a pessoa não chegue à doença renal terminal, como a literatura médica chama, doença renal terminal, partindo para diálise, partindo para amputação, partindo para cegueira. Certo. Bom, doutor Stock, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e dizer que as suas informações foram muito importantes e deixar aqui o programa à disposição para que o senhor volte em outras oportunidades. Eu agradeço, sempre me coloco à disposição de falar sobre sistemas que ajudam muitas pessoas, né? E sempre que puder, que me chamarem, eu estarei aqui com a graça de Deus. Muito obrigado. É isso aí, gente. Se você tem críticas ou sugestões de temas, falem conosco. O nosso e-mail é médicodafamilia@hotmail.com. Se quiser enviar uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. E lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. E vamos agora para aquele momento muito especial do programa, a nossa reflexão do dia. Aproveite este dia e ame com todas as forças do seu coração, sem restrições, sem ver defeitos e tristezas. Amar é ser feliz. O amor é como a flor. Quanto mais você gosta dela, mais quer sentir o seu perfume. Não espere que a melhoria, a prosperidade, o bem-estar caiam do céu milagrosamente, sem fazer força alguma. Tudo tem o preço da conquista, da busca, da participação, do esforço. É fortíssima a energia que você tem, ainda não explorada pelo seu pensar. E muitas são suas possibilidades de crescer e conquistar o que mais quer ou precisa, chegando à felicidade. Lembre-se sempre, a sorte sorri para os que usam os talentos que têm. Pratique o bem e seja feliz. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa.